Desilusão com a política, desemprego, incertezas. Motivos que têm feito muitos brasileiros deixarem o país. O número de pessoas que tomam essa decisão mais que dobrou nos últimos anos. Mas o que é preciso saber antes de fazer as malas e mudar de vida? De malas prontas para o Canadá, às vésperas de deixar para trás emprego, casa própria e vida estável, Olívia recebeu a nossa reportagem. A empresa que eu estava trabalhando em crise, tendo que demitir, desligar vários funcionários. E eu estava bem desmotivada com isso. Então, falei assim, agora é hora de dar uma reviravolta na vida e partir para novos desafios, né? Nos últimos 5 anos, mais do que dobrou o número de pessoas que, como Olívia, trocam o Brasil por outro país. Só em 2016, segundo a Receita Federal, quase 19 mil brasileiros deixaram para trás a nossa crise econômica e as incertezas políticas de Brasília. Muitos deles com formação universitária e alta qualificação profissional. Uma das professoras da faculdade onde Rita é coordenadora também se mudou para o Canadá. E esse movimento de saída do país é diferente dos outros que já tivemos, segundo Rita. As pessoas saíam em busca de emprego, para inclusive se capitalizarem e retornarem para o Brasil e aqui fazerem seus investimentos. Nesse momento, o que a gente observa é um processo distinto. Essas pessoas estão saindo em busca do desenvolvimento das suas carreiras e para organizarem suas vidas, para construírem suas vidas fora do Brasil. A partida em busca de melhores condições de vida tem que ser muito bem planejada para não frustrar as expectativas. Reunir a documentação necessária e garantir recursos para bancar o começo são apenas os primeiros passos. E para falar sobre a experiência de morar no exterior, recebemos Jorge Liarade, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, e a psicanalista Maria Estela Leite, orientadora profissional. Boa tarde, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Não é uma decisão fácil, né? Fazer as malas e tentar a vida em outro país não é fácil e nem tampouco assim deve-se pensar muito a respeito, né? O que a pessoa deve levar em consideração antes de tomar essa decisão? Professor. Esse é um projeto que implica grandes transformações. A primeira coisa que eu acho, e acho que a reportagem está correta, quando diz é necessário ter um planejamento. Não adianta ir com a mão na frente, outra atrás, dizendo assim, lá eu vou ser feliz. Porque isso é uma ilusão. Precisa ter um planejamento. Precisa ter foco. Acho que seria muito interessante ter uma formação no Brasil para deixar um networking, gente com quem a pessoa vai poder se comunicar quando estiver fora daqui. E um pouco de dinheiro precisa levar. Então, não é uma decisão... Não vale a pena ser uma decisão intempestiva, impulsiva, porque lá eu vou ser feliz. Desse jeito vai quebrar a cara. Jorge. E eu concordo com a professora, porque planejamento, de fato, é tudo, não só na vida profissional, como na vida pessoal também, e tem que se levar em conta as exigências legais. Afinal de contas, estamos acostumados com o nosso sistema, com as nossas regras, com as nossas normas aqui no Brasil. E cada país tem a sua própria lei de imigração. Portanto, fazer uma mudança como essa, pensando em iniciar a vida sem um visto definitivo, sem um documento de permanência definitiva no outro país, se colocar em situação de risco. Portanto, planejamento também nos aspectos jurídicos que exigem também recursos financeiros para que a pessoa consiga estabelecer um plano, né? Um plano realizável. Agora que nós estamos vendo aqui as pessoas, ultimamente, né, as perguntas para o brasileiro, a situação, a estabilidade do país, a crise econômica, isso é um motivo forte, a situação que estamos vivendo hoje no país, Maria Estela? Bom, crise econômica nós sempre tivemos. Pode ser um pouco mais difícil para a pessoa arrumar uma colocação, ou arrumar um trabalho. Emprego está difícil sim, mas isso é uma transformação do mercado do trabalho, do mundo do trabalho tem mudado demais.
Agora, eu vejo que dentro do seu país, você conhece a língua. A língua é uma coisa fundamental para você ter em mente. Você vai para a Alemanha sem falar alemão? No Brasil, você tem a língua, você tem os amigos, você tem a tua cultura. Fora daqui, você está arriscado a ser estrangeiro a vida inteira. Claro, você vai ser estrangeiro a vida inteira e sofrer, possivelmente, uma segregação. Nós estamos numa época do mundo de grande xenofobia. Todo mundo tem, todos os países têm recebido imigrantes de uma forma muito receosa e preconceituosa. Nesse sentido, eu acho que ir fazer um curso, fazer uma pós-graduação, fazer um estágio é muito mais enriquecedor do que dizer tchau. E o tratamento muda aí? Porque geralmente a gente ouve, eu fui muito bem tratado, mas uma coisa é o turista, né, que vai para lá, outra coisa é quando você vai para construir a vida, não é? Afinal de contas, ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai entrar num segmento competitivo. Tem os nacionais, a população de lá, que talvez na mesma faixa etária vai estar competindo com essa pessoa, com um brasileiro que foi para lá. Quando é que vale a pena? Quando é que assim, o cenário parece mais seguro para tomar essa decisão? Se nós pensarmos, usando a ideia do Jorge, se nós pensarmos numa pessoa que fez um trajeto profissional, que fez relação... Normalmente, quando a gente faz um trajeto profissional, existe um passo no qual você naturalmente internacionaliza. Você se internacionaliza, porque você vai a congressos, você começa a escrever para revistas internacionais. E isso faz com que você abra contatos com pessoas de fora do país. Nesse momento, você vai como convidado, você vai para fazer um estágio, para fazer uma experiência, mas sem perder a sua identidade do país que você traz, que você vem. Você é valorizado pelo conhecimento que você tem. Isso acontece muito nas ciências, os cientistas têm muitas trocas. Eu conheço gente do Instituto de Astronomia daqui que faz intercâmbios com o mundo inteiro, que viaja, passa uns tempos aqui, passa uns tempos ali. Quer dizer, mas já está num nível de conhecimento e de respeito dentro do seu país, dentro do Brasil, muito bom. E os países vêm endurecendo mais as regras para o imigrante que deseja em busca de trabalho? O imigrante, ou melhor, o emigrante, o brasileiro imigrante, né? Se ele for com recursos, ou seja, se ele tiver dinheiro para investir em outro país, a condição dele é outra. Muita gente acaba indo para o exterior e nessa faixa etária, considerando, olha, eu não sei o que fazer aqui no Brasil, eu não tenho muita clareza o que eu quero fazer Jovens, enquanto uma profissão. Eu vou lá ver o que dá. Eu estava atendendo recentemente um rapaz e na primeira entrevista eu perguntei para ele, o que você quer fazer enquanto profissão? Ele disse, ele fez com a mãozinha assim. Isso quer dizer, e me explicou, disse assim, eu quero uma profissão que tenha valor lá fora. Isso não vai dar certo. É muito melhor que essa pessoa tenha clareza aqui no Brasil do que ela quer, do que ela gosta. A gente tem que escolher uma carreira ou traçar uma carreira em cima de coisas que a pessoa tem prazer, que as coisas que a pessoa faz bem. Não é, eu vou chegar lá eu penso. Não vai pensar, porque lá vão ser outras variáveis interferindo. Ou então lá vai ficar com o trabalho que aparecer. Possivelmente subemprego. Nessa faixa etária, sem uma graduação feita aqui. Agora, se for uma pessoa que fez uma graduação, fez farmácia, por exemplo,
e gosta muito de uma determinada área da farmácia, pode ver, dentre os países que ela tem a proficiência da língua, qual desses países eu poderia fazer uma especialização. Faz uma especialização, isso enriquece o currículo dessa pessoa, ela volta e entra no mercado de trabalho aqui. Mas a experiência fora enriquece nessas condições. É não se aventurar, não se aventurar na carreira, não se aventurar juridicamente. Então, essa questão juridicamente, você comentou, o ideal é que a pessoa tenha, já saia daqui com um visto permanente. Qual o risco dela ir para outro país sem ter? O risco é ela ficar numa situação ilegal no outro país e fazendo um paralelo com a nossa legislação, com a nossa lei do imigrante aqui no Brasil, né, que está sofrendo uma alteração bem recente. Agora, o brasileiro ele vai estar sujeito à deportação, expulsão do outro país, caso ele exerça atividades que não estejam previstas no visto que ele porta. Antes de retomarmos aqui nossa conversa, eu vou chamar o depoimento da Natália de Jesus, que ela é brasileira, saiu do Brasil há 3 anos. Ela primeiro tentou a vida na Irlanda e hoje está em Portugal, trabalhando na área dela em marketing e desenvolvimento de negócios. Ela mandou para a gente um vídeo contando a experiência. Um dos fatores que me fizeram decidir por imigrar é a questão da estabilidade econômica, né, e política. Mas o principal fator que eu acho que é primordial é a segurança. Eu acabei por me apaixonar, assim, pelo estilo de vida, pela segurança, pelas oportunidades. As desvantagens, em contrapartida, é a questão cultural, né? A nossa cultura que é sempre muito próxima, onde é uma receptividade, um calor humano que é nítido, né? E em outros países é uma cultura um pouco diferenciada, né? Apesar de eles serem próximos e receberem muito bem também, existe uma questão, o calor humano brasileiro é inigualável, né? É uma questão que você realmente só vai encontrar no seu país. Então, nós perguntamos para a Natália, a gente queria justamente tocar na questão das dificuldades. Ela chamou muita atenção para a questão cultural, que é um ponto que deve ser levado em consideração, não é, Maristela? Isso é uma... Porque você, dentro de uma cultura, você tem uma forma de se expressar, de se relacionar, de criar seus amigos, seus laços. Claro que a gente também pode pensar que muita gente acaba indo viajar ou indo para fora para conseguir se emancipar, para conseguir ter autonomia e sair de casa e ter uma relação um pouco mais autônoma na relação que tem com os amigos, com os pais. Esse é um movimento bacana de amadurecimento. Agora, de fato, essa pessoa vai ser estrangeira sempre e vai sentir muita falta da forma como as trocas afetivas acontecem no seu país. Agora, vale lembrar que ela tem a dupla cidadania, ela tem cidadania portuguesa. Isso facilita muito também o caminho. Facilita, né? Claro, porque tendo a cidadania, uma linguagem mais direta, tendo o passaporte do outro país, é claro que ela tem a situação dela regular. Tem uma outra questão a respeito da história dessa mocinha. Vamos dizer assim, a emigração, ou seja, o brasileiro ir para fora, quando vai em casal, é mais fácil. Porque um se apoia no outro. E ela, em algum momento ela disse assim, aí eu me apaixonei. Eu falei assim, eu pensei, que bom, ainda bem que ela se apaixonou, que ela arrumou alguém. Não, ela falou, eu me apaixonei pelo lugar. Pelo lugar, exatamente. Agora nós vimos aí esse número de brasileiros que nos últimos anos tem dobrado aí os que vão para fora. Quem são esses brasileiros, assim, eu fiquei curiosa. Quem são os brasileiros que se dão bem lá fora, Jorge? Olha, o brasileiro que se dá bem lá fora, primeiro, vamos pegar um primeiro grupo, é aquele que vai como investidor, ou seja, ele vai com a segurança de obter um visto permanente no outro país. Vamos dar um exemplo, vamos dar números novamente. Estados Unidos, Brasil é o 5º colocado
ou seja, brasileiros estão em 5º lugar no número de investidores nos Estados Unidos para obter o Green Card, o famoso Green Card. Todo mundo quer o Green Card. Os brasileiros estão em 5º lugar. Uau, é muita coisa, em 5º lugar. É muita coisa porque são, em primeiro lugar, China, depois vem Taiwan, Coreia do Sul, vem Vietnã, Formosa, né? Taiwan, Formosa, Coreia do Sul, e vem os brasileiros. Portanto, tem brasileiros com dinheiro que investem lá nos Estados Unidos. Esse sim, ele vai com segurança. Agora, essa outra faixa dos 20 aos 34 que mencionamos no primeiro bloco, é uma faixa que eu digo de risco, porque se não for com planejamento, se não for com algo muito certo e tendo uma finalidade, eles vão retornar para o Brasil com as mãos abanando. Portanto, o planejamento é o que importa, né? E criando os laços novos lá e mantendo os laços aqui. E uma coisa que eu já vi reportagem de que o brasileiro é muito criativo no campo da publicidade. Tem algumas agências de publicidade premiadas e anualmente são premiadas. Quer dizer, eu não acredito que essas pessoas tenham ido para lá e se aventurado. Eles fazem as propagandas dentro de empresas de publicidade e entram em concursos. O nome fica conhecido internacionalmente, mas você consegue ser um profissional reconhecido, um bom profissional aqui. A formação do Brasil é boa. Agora eu vou chamar uma outra reportagem aqui para dar uma outra ideia, um pouquinho, para facilitar um pouquinho a vida de quem tem esse pensamento. São os lugares diferentes, novos destinos aí que os brasileiros têm escolhido para em busca de uma vida melhor. Vamos ver. Estados Unidos e Europa Ocidental ainda são os destinos mais procurados para se trabalhar e estudar. Mas, aos poucos, os brasileiros olham para outras direções no mapa, como para Lituânia, esse pequeno país no leste europeu, localizado à beira do Mar Báltico. O próprio consulado veio mostrar para a gente as possibilidades de se estudar nesses países e o custo é muito mais baixo. Ponga, na Espanha, oferece o equivalente a R$12.000 por mês para os casais que quiserem morar lá por pelo menos 5 anos. Com menos de 1.000 habitantes, a cidade quer repovoar a região. Na Ásia Central, o Uzbequistão está com as fronteiras abertas. Artistas brasileiros receberão boas-vindas se quiserem participar do 6º Festival Internacional de Música Charque Taronalar em agosto. Hospedagem e transporte serão cobertos pelo evento. E que tal mudar para o vizinho Cazaquistão, outra antiga república soviética? É o maior país no mundo sem costa marítima. Essa arquiteta brasileira está lá há 2 anos. Pelo Skype, nós falamos com a Narjara. Você vê muitos policiais na rua, muitas viaturas passando direto e existe uma cultura de respeito entre eles. Então, respeito tanto quanto o próximo, quanto ao que é público, né? Que é de todo mundo. Então, é muito legal isso. A cidade é extremamente limpa, você não vê sujeira assim nas ruas. E as pessoas usam realmente todo o espaço público com muito carinho, assim. Essa reportagem ela sai um pouquinho aí do lugar comum dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros, né? Mas eu queria aproveitar para falar um pouquinho justamente sobre isso, os países que oferecem benefícios, né? Que precisam de mão de obra. Eu acho que o brasileiro que pretende emigrar, ele tem que estar atento a isso. Ele tem que verificar se as condições são positivas e se a cultura não vai se chocar muito com a brasileira. Mas o mais importante de tudo, fazer tudo legalmente, regularmente. Eu não sugiro, de forma alguma, eu orientaria alguém a tentar uma aventura. Uma palavrinha final, então, nós estamos chegando ao fim, para quem está aí plantando essa ideia de ir embora do país. Maristela. Acho que vale a pena conversar bastante com pessoas que já passaram por essa experiência, fazer uma pesquisa muito grande a respeito dos cursos e ter muito claro qual é o seu objetivo. O que você quer alcançar com isso e as possibilidades que você tem de chegar lá. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente e até uma próxima. Obrigado. Prazer foi meu. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.